então eu chamo o professor Edelberto de Almeida, vulgo Paraíba. Ele é professor da Faculdade de Medicina da Unesp, doutor em saúde coletiva, tá certo? E, bom, dispensa comentários, é um dos coordenadores do fórum e, depois de vários anos, tem realizado estudos no âmbito da análise de acidentes. Então, no Brasil, certamente, talvez o profissional mais especializado nessa questão. Ele vai fazer uma apresentação sobre lições de análise de acidentes apoiadas no modelo de análise e prevenção de acidentes MAPA. Professor Edelberto. Bem, bom dia. Eu vou tentar acelerar aqui para que a gente ainda fique com um pouco de tempo para o debate, né? Bom, esse é o título da apresentação. Por favor, o próximo. Vamos iniciar, então, com uma breve apresentação sobre o que é esse MAPA, esse modelo de análise e prevenção de acidentes. Próximo, por favor. O MAPA é uma ferramenta de apoio à análise que a gente define como uma ferramenta conceitual, né? Então, há um conjunto de conceitos que a gente identifica como instrumentos úteis a serem úteis na condução de análises e de intervenções de vigilância em saúde do trabalhador. Nessa ferramenta, o acidente de trabalho é concebido como um fenômeno sociotécnico representado por uma gravata borboleta que tem origens, então, em uma rede de múltiplos fatores em interação, origens que são enraizadas na história desse sistema e um conjunto de conceitos e questões que guiam tanto a coleta de dados na análise como a interpretação dos achados durante esse processo. A ideia de gravata borboleta é para chamar a atenção também que, além, se a gente considerar o centro da gravata borboleta como o momento do acidente, a gente teria à sua esquerda as origens do acidente e à direita consequências do acidente, porque um dos aspectos que a gente vai destacar aqui é a necessidade de complementar o estudo depois do acidente com a busca de consequências, de efeitos tardios desses acidentes, uma coisa que historicamente a gente não costumava fazer bem. Bom, e a intervenção, apoiada na ideia de vigilância em saúde do trabalhador, deve idealmente abranger essas três dimensões. A dimensão das macrodecisões políticas que se dão numa sociedade e que criam a possibilidade de, por exemplo, processos de trabalho, empresas que vão criar riscos, perigos e riscos, criar, então, as situações em que os trabalhadores e as populações vizinhas podem se expor a esses riscos, e riscos que podem gerar consequências, os próprios acidentes e seus danos, não só de saúde, mas em geral. A gente vai discutir, então, um pouco a nossa tentativa de convivência, de utilização dessa ferramenta nesse sentido aqui. Bom, em relação às origens do MAPA, essa ferramenta tem origens inspirada na ideia de que conceitos já usados nas últimas décadas em análises de desastres e acidentes ampliados, na linguagem do IVES aqui de acidentes de processo, né? Essas ferramentas, esses conceitos podem ser usados em análises de acidentes do trabalho do tipo que habitualmente é enfrentado por a gente. Então, o profissional, o auditor fiscal do trabalho, na sua atividade de análise de acidentes, ou a equipe de vigilância de acidentes do trabalho no SUS. Não se trata, então, de reinventar a roda. A gente não criou praticamente nada de novo, né? Mas era uma tentativa de facilitar às equipes de análise a apropriação de conceitos, concepção e ferramentas já testadas com sucesso em análises de acidentes
e também em diálogo com a forma como se dá no SUS a implantação dessas ações de vigilância em saúde do trabalhador. Eu acho que eu pulei um slide. Então, como a gente tem um conjunto de conceitos, a nossa ideia é que conceitos de diferentes campos do conhecimento nos ajudem a guiar a elaboração de múltiplas narrativas relacionadas às origens do acidente. Por exemplo, uma narrativa vem pela aplicação do conceito de análise de barreiras. Outra narrativa vem pela utilização do conceito de análise de mudanças. Outra narrativa vem pela utilização da ideia de análise de atividade. E, dessa forma, a gente minimizar lacunas no processo de investigação, considerando que não existe possibilidade de reconstruir aquilo que já se deu totalmente. Olha, o que foi que aconteceu? A verdade nunca vai ser encontrada. Então, a gente constrói diferentes narrativas e elabora uma conclusão baseada nesse conjunto de narrativas. Essas múltiplas narrativas, então, nos ajudam a minimizar lacunas na condução da análise. Na construção da intervenção, o processo de análise é entendido, então, como um processo coletivo. A gente precisa mobilizar conhecimentos, saberes, ter acesso a informações que estão em diferentes locais. Vamos precisar de informações colhidas com observações em campo, vamos precisar de informações colhidas em documentação, vamos precisar de informações, utilizar, enfim, informações primárias e secundárias, de modo a estimular diálogos entre as diferentes lógicas ou interesses em disputa no sistema em que se deu o acidente, e propiciar a construção, estimular a construção de novos tipos de processos de tomadas de decisões que considerem a existência desses diferentes interesses no sistema. E, enfim, considerar os interesses de todos, ou do maior número possível de atores envolvidos, e não apenas aqueles de curto prazo do tomador de decisão. Os conceitos guias da análise apoiada no mapa, ou seja, a gente pode dizer, então, que o mapa tem esses quatro pilares que estão resumidos aqui. Bem, há conceitos da ergonomia. Então, a ideia de que é importante conhecer o trabalho real, quais são as estratégias e os modos operatórios utilizados pelos trabalhadores ao fazer a sua atividade, quais são as variabilidades mais frequentes, e sempre que o acidente está relacionado à gestão de alguma dessas variabilidades, a gente coloca um zoom nessa história. Quais eram as estratégias que, se aquela variabilidade não foi algo inusitado, se já aconteceu antes, como foi que o sistema, como foi que os operadores lidaram com essa variabilidade, que ajustes foram requeridos, e já destacar o fato de que, muitas vezes, a gestão de segurança não considera a existência de variabilidades no trabalho. Na visão tradicional de segurança, é como se o trabalho não mudasse, não convivesse com variabilidades. Nós chamamos a atenção, então, de que, muitas vezes, quem analisa a segurança, quem propõe medidas de prevenção para os perigos e riscos existentes nesse trabalho, não considera aqueles que emergem quando as pessoas vão lidar com as variabilidades mais comuns do sistema. Enfim, isso nos ajuda, na elaboração da conclusão da análise, a identificar uma série de escolhas contribuições para a origem do acidente relacionadas às escolhas para manter a produção. Por exemplo, as escolhas que se fazem em relação a não incluir aquela máquina num programa de manutenção preventiva dentro da empresa. As escolhas relacionadas à utilização de matérias-primas que são consideradas mais propícias à origem de variabilidades e à ocorrência de incidentes e assim por diante. Em seguida, a gente trabalha a noção de análise de barreiras. A gente tem consciência aqui de que, por exemplo, aqui na análise de barreiras, a gente convive com
com um dos riscos que o Chicão, o Francisco Lima, apontou na sua análise, né? De acordo com a análise de barreiras, todo o sistema tem perigos e riscos que são identificados numa análise preliminar de perigos e riscos e para os quais a gestão de segurança deve propor medidas de prevenção. Então, de acordo com esse modelo, em que situação aconteceria o acidente? Quando, para um determinado perigo existente, o sistema não propusesse, não instalasse as barreiras necessárias ou quando as barreiras instaladas falhassem. Então, a gente vê aqui o seguinte, olha, de acordo com esse princípio, a falta de uma barreira para um perigo existente, eu não sei para onde eu aponto isso, será que é ali? Volta um slide aqui. De acordo com esse modelo aqui, quando a gente faz uma análise de barreiras, a gente pode aceitar como explicação de um acidente a falta de alguma coisa, a não presença de alguma coisa, que o Chico chamou a atenção da gente procurar evitar nas nossas análises. Só que como agentes de vigilância, a maioria das pessoas com quem a gente convive fazendo vigilância, não é possível fazer a investigação de um acidente sem verificar se as normas determinadas em lei, se as barreiras determinadas em lei não estavam sendo cumpridas. E essa situação, mas a gente complementa isso, o importante é que a análise se estenda para indicar para nós, sempre que houve a falta de uma barreira ou a falha de uma barreira, isso seja tomado, na análise de barreiras, como um ponto de partida da investigação, que a gente mergulhe tentando responder quais as condições do sistema que explicam que naquela situação não estivessem implantadas as barreiras, às vezes até barreiras determinadas em lei, como a gente encontra em muitos acidentes no Brasil, que não estão sendo respeitadas, ou que explicam a falha daquela barreira. Então, a gente vai, de modo geral, quase sempre, essa análise nos permite formular conclusões em termos de falhas da gestão de segurança do sistema. Na análise de mudanças, a gente vai verificar, aqui há um outro princípio de que também, quando eu identifico que houve uma variabilidade, uma mudança, que o acidente que está relacionada à origem do acidente, a gente recomenda, de acordo com esse modelo, há um conjunto de questões que são aplicadas para fazer a análise de barreira, para fazer a análise de mudanças, que são usadas para buscar as causas das causas. Então, um ponto de partida é a identificação da descrição, vamos dizer assim, técnica do sistema. Por exemplo, houve uma explosão no shopping center, no Osasco Plaza Shopping, era o shopping center de Osasco. O ponto de partida é identificar o que foi que explodiu ali. Parede não explode. Então, a gente consegue, a partir do momento que se identifica que houve uma explosão de uma mistura de GLP com oxigênio, a gente vai iniciar agora, mas em que condições essa mistura explode? Não é qualquer mistura de GLP com O2 que explode. Então, vamos verificar a presença, vamos precisar explicar no sistema aquilo que permitiu que a mistura atingisse a concentração explosiva. Mas apenas a mistura atingir a concentração explosiva não explica que o sistema vai explodir. Há necessidade de que ocorresse simultaneamente uma faísca. E essas duas condições viram pontos de partida para a busca de causas das causas. E à medida que a gente vai aplicando essas perguntas, a gente vai se afastando da explicação técnica do fenômeno. Por exemplo, nesse caso que a gente estava citando, verificar que a origem do gás era um vazamento numa tubulação presente num local que a planta não previa que existisse. A planta quem projetou a construção do shopping não previa a presença da canalização de onde vazou o gás naquele subsolo do shopping. Então, a gente tem que ir caminhando para... e como é que foram tomadas nesse sistema as decisões relacionadas à instalação daquela tubulação?
Então, a gente vai explicando aquele fenômeno, o acidente, como um fenômeno sociotécnico e não mais apenas na sua dimensão técnica. E isso nos permite caminhar para conclusões de diferentes maneiras. Por exemplo, em termos de falhas na organização do trabalho, encontra-se um acidente em que a vítima trabalhava há 23 dias de forma direta, sem pausa, fazendo mais de 2 horas extras todos os dias. Ou seja, não era mais hora extra, né? Mas era um excesso de jornada, e isso porque havia uma pressão de produção para recolocar em funcionamento a usina de açúcar. Então, falhas na gestão de pessoal, na gestão de materiais, na gestão de comunicação, na gestão de projeto, como foi esse o caso lá do Shopping Center de Osasco. E, por fim, um quarto pilar, que a gente chamou de ampliação conceitual, que é uma tentativa de explicar, de mostrar o seguinte: existe hoje, já nesses últimos 20 anos aí, principalmente, um acúmulo de estudos feitos com conceitos da própria ergonomia, conceitos da antropologia, conceitos da sociologia, da psicologia cognitiva, da psicologia do trabalho, todos relatando, todos sendo utilizados em análises de acidentes, trazendo informações ricas para a análise, e a gente que nos ajudam a olhar para fatos que tenham sido descritos na nossa coleta de dados, e que nos permita construir uma explicação que, se a gente não tiver o conceito, a gente não vai contar da mesma maneira. Então, por exemplo, acidentes em que há uma omissão de um determinado passo na tarefa por parte do trabalhador, e que a gente pode discutir com o apoio do conceito de armadilha conceitual, error trap, lá dos ingleses, né? Ou de inúmeros outros, a noção de erro de modo, que o pessoal que trabalha com informática, com desenvolvimento de equipamentos informatizados, vem utilizando, ou a noção de surpresa automática. Enfim, a gente verifica a possibilidade ou não, até mesmo teorias como as citadas aqui. Será que a contribuição, a ideia do acidente normal, do Perron, nos ajudaria a enxergar alguma coisa diferente nesse acidente? Será que o modelo de acidente organizacional do Lohri, do Montmayeu, né, ou do Riso, nos ajudaria a considerar esse acidente de uma forma distinta? Então, a gente trabalha essas dimensões. No mapa, há um conjunto de perguntas relacionadas a esse item que estimulam o aplicador que, olha, se o seu acidente mostra uma dessas situações, avalie a necessidade, avalie a possibilidade de encontrar contribuições na análise recorrendo a alguns dos conceitos que a gente elencou ali. Bom, feita essa introdução, indo a alguns exemplos de lições aprendidas com o mapa, em relação à dimensão das causas, é importante citar que as análises permitem identificar impressões digitais de macroescolhas políticas nas origens de acidentes, podendo apoiar, então, intervenções que vão para além dos limites da empresa sobre as causas de acidentes, que nos permite fazer reflexões sobre políticas públicas intersetoriais. Dando um exemplo simples a partir de... por exemplo, nós temos casos de acidentes com máquinas em que se verifica o seguinte: a vítima fica presa dentro da máquina e, às vezes, é necessário um trabalho de quase 2 horas para liberar a vítima, para que ela possa ser levada, então, para receber o socorro de emergência. Ora, esse conhecimento não é considerado, não é incorporado na atual NR12, quando se discute a necessidade de prevenção em acidentes. E a gente acha, e a ideia é isso, é estimular, a partir desse conhecimento, recomendações a serem trabalhadas com quem concebe máquinas, quem constrói máquinas, e ajudar em diferentes situações. Também podíamos falar aqui de exemplos de armadilhas na concepção, e a gente propor medidas que sejam trabalhadas não apenas para aquele tipo de máquina.
Em termos de limites, uma das questões que a gente convive ainda hoje é que, de modo geral, as inferências que a gente faz a partir de alguns desses casos aqui ainda não estão sendo articuladas em hipóteses para serem testadas em estudos epidemiológicos, já que a gente está falando aqui de inferências de casos singulares que não permitem esse grau de generalização em muitas situações. Como os pressupostos ou os conceitos do mapa podem apoiar a análise? Eu vou dar só alguns exemplos aqui. Eu estou convivendo aqui com uma variabilidade do equipamento que não responde ao meu controle e, de vez em quando, fico sofrendo aqui. Então, uma das questões é o seguinte, olha, como é que a gente define que a nossa análise pode ser encerrada, que a gente pode parar a análise nesse momento? A gente não tem uma regra de parada definida na aplicação da análise de barreiras ou de mudanças e assim por diante. Uma delas é que a equipe se questione até que ponto já tem elementos que descrevam o acidente como um fenômeno sociotécnico com origens organizacionais e gerenciais. Ou seja, se a gente já chegou a ponto de investigar aspectos da dimensão da história do sistema, de identificar contribuições de tomadas de decisão e além daquelas da dimensão técnica, que são o ponto inicial da análise. Também a gente recomenda que se pense se houve recomendações para problemas que são considerados pontuais, localizados, como o descumprimento de uma norma que não pode ser aceito como tal, mas que a análise não se reduza a essa contribuição pontual. Se há recomendações de barreiras, tanto de prevenção como de proteção, conforme o modelo da gravata borboleta. Na gravata borboleta, a gente considera que do lado esquerdo, em relação às origens do acidente, a gente deve recomendar barreiras de prevenção do acidente, mas que, depois que o acidente ocorre, também é possível recomendar medidas que ajudem a mitigar consequências, a limitar os efeitos dos estragos que vão acontecer no pós-acidente, chamadas aqui de medidas de proteção. Se a explicação contempla as 3 dimensões da VISAT e propõe recomendações em todas elas. Em muitas situações isso não acontece, mas a gente pode perceber a limitação. Olha, por que razões não cheguei a esse ponto, de ter essa consciência para a equipe. E se o diagnóstico e as negociações estabelecidas e as recomendações firmadas estimulam o protagonismo dos trabalhadores, a incorporação, que os trabalhadores não sejam excluídos da alça de controle do funcionamento do sistema. Aqui eu vou dar alguns exemplos aqui de pontos de parada que a gente encontrou em algumas análises de acidente, ou seja, situações em que, aplicando as perguntas, a nossa tentativa de coleta de informações, a gente não conseguiu encontrar no sistema respostas. Então, acidentes em que o operador titular falta ao trabalho e tem um substituto realizando aquele mesmo trabalho e ele sofre o acidente. Quando a gente questiona no sistema como é que é tomada a decisão de escolher o substituto, quem toma essa decisão, que aspectos são considerados, muitas vezes a gente encontra resistências por parte dos interlocutores da empresa, eles não se disponibilizam a colaborar nessa investigação. Quem e como decide, por exemplo, que uma colhedora de cana-de-açúcar vai ser usada para desencalhar um trator sem aguardar a chegada de um outro trator que seria o ideal para fazer aquela tarefa de desencalhe. Essas decisões são tomadas ao vivo e a cores lá na situação de trabalho. Aí torna-se difícil verificar, porque todas as vezes que essa decisão é tomada e o trator é desencalhado e não tem problemas, o sistema convive com elas sem problema. Mas quando aparece contribuindo no acidente, não, foi o operador da colhedora que fez o que não devia ter feito. A velha explicação do tentar atribuir o acidente ao erro humano. Como é que se dá na empresa, por exemplo, uma situação muito interessante de um acidente elétrico lá em Piracicaba, foram programadas para o mesmo dia, na mesma hora,
duas atividades em que uma exigia que o sistema fosse desenergizado e a outra exigia que o sistema fosse mantido energizado, né? Aí, quando os trabalhadores, pressionados, inclusive com uma avaliação que punia o pessoal se o tempo determinado para fazer a operação não fosse cumprido. Então, eu sei que eu vou ser punido porque o tempo previsto para um deles não vai dar, porque é incompatível, né? Então, nessa situação, torna-se difícil verificar e a empresa não incorpora na sua análise do acidente o fato de que agiu dessa maneira. Na origem do acidente, a gente tem esse tipo de situação. Nesse mesmo acidente, acontecia isso aqui. O dispositivo que a equipe recebeu para instalar no lugar do dispositivo que eles retiravam era diferente e não encaixava. E aí o trabalhador tem que fazer uma adaptação do dispositivo e, quando tenta utilizar o dispositivo adaptado, sofre o acidente. Mas, enfim, aqui são alguns exemplos que a construção do processo da análise até a escala do nível gerencial é baseada, não é guiada de uma forma padronizada, né, estandardizada para a condução da análise. A equipe tem que identificar os problemas e puxar o fio buscando a sua chegar até os níveis, as contribuições dos níveis hierárquicos superiores na análise do acidente. Estou eu cá apanhando de novo Bom, eu vou tentar passar por alguns outros exemplos aqui agora. Um exemplo muito interessante de um acidente com uma picada de agulha num hospital. A paciente que estava... A vítima estava no começo do seu turno de trabalho, ainda no momento da troca de turnos, né? E ela estava cuidando de uma paciente que não era dela, era de uma das colegas que estava também entrando no turno no mesmo momento. Então, a gente verifica que essa tarefa de aplicar aquele medicamento estava encavalando com o momento da troca de turnos das duas equipes de enfermagem, com o momento de transportes de pacientes agendados da enfermaria em que elas estavam entrando para o centro cirúrgico, para cirurgias eletivas, e com uma regra de admissão de pacientes de convênios. O hospital atendia pacientes SUS e pacientes não SUS. O paciente SUS, programado para cirurgia eletiva no dia seguinte, podia internar na véspera e estar preparado tranquilamente para subir na hora da cirurgia agendada. Mas o paciente privado, não. O convênio queria cortar custos, então ele tem que fazer a internação logo de manhã, prever 1 hora antes do início da troca de turnos, e há atrasos, há filas, há problemas com o contato com a empresa que autoriza a internação, e essas coisas criando um caldo de cultura para mais acidentes. É óbvio que não cria apenas esse tipo de acidente, cria outros tipos de prejuízos para o sistema também. E aí a nossa intervenção vai pleitear da empresa uma intervenção, uma mudança nesse nível. Uma coisa que a gente da segurança não costumava fazer muito quando trabalha com o receituário tradicional. Para uns 10 minutinhos, você acha? Tá bom, eu vou pular aqui umas coisas. Um acidente com uma prensa que estava funcionando, aqui é um exemplo do caso da ampliação conceitual. Havia um defeito de acionamento no comando de descida do martelo. E era esse comando, a prensa tinha 4 comandos, podia ser operada por 4 operadores. Esse comando com defeito é o que estava sendo utilizado para a operação. Então, quando ele apertava o botão de descida, o martelo podia não descer. Isso cria uma situação em que essa mesma resposta, esse feedback, não descer o martelo, né, é o que acontece também quando, por exemplo, a máquina é muito grande e tem cortinas de luz em uma área que o trabalhador pode adentrar. Então, quando o trabalhador adentra aquela área, aquilo dispara um freio automático da máquina. Se
o comando sem defeito fosse acionado nesse momento, a resposta que o sistema ia dar era a mesma dessa que acontecia com a falha no comando, né? É uma situação que lembra muito o que na literatura se chama do erro de modo, né? De que, por exemplo, o botão que eu aperto para mudar o canal em muitos controles remotos de TV, ele não funciona se a TV estiver no modo vídeo, né? Mas só funciona se a TV estiver no modo TV. Só que o comando não diz para mim em que modo ele está. Então, eu posso dar o comando que eu quero e não ter a resposta lembrando essa situação. Mas havia um equipamento com defeito mantido em operação, e isso pode ser visto também como uma armadilha cognitiva, confundindo o operador. Ainda havia um agravante de que essa empresa aqui, havia um outro problema, que era o seguinte: os trabalhadores não sabiam que aquela resposta de parada da máquina, quando o trabalhador adentra, passa na frente do sensor da cortina de luz, ela é temporizada. Se passasse mais de 15 segundos, a resposta, a frenagem não era mais, não continuava funcionando, mesmo com o trabalhador dentro da área, da zona de perigo dentro da máquina. Então, o trabalhador tinha uma ilusão de segurança, que ele passava, a cortina estava instalada verticalmente, ele podia entrar dentro do corpo, aciona o freio. Só que se passados os 15 segundos, o colega do outro lado da máquina, com dificuldade de enxergar o colega dentro da máquina, acionasse, a máquina funcionaria. E foi o que aconteceu. Então, a gente discute aqui, por exemplo, olha, quem e como decidiu manter em operação uma máquina com defeito em comando de acionamento? A segurança participou nessa decisão? Será que eles consideraram que aquilo não criava nenhuma implicação de aumento de risco, etc., e deixaram de considerar a possibilidade de que isso interagisse com essa situação do tempo de frenagem da máquina? Eu vou pular esse caso aqui, mas só para ilustrar uma coisa. Uma das lições, uma das coisas que a aplicação desse modelo tem chamado a atenção para a gente é a necessidade de prestar atenção nas consequências tardias de acidentes. Por exemplo, o acidente com uma picada de agulha de um possível paciente contaminado, por exemplo, pelo vírus da HIV ou de uma hepatite B, ele deixa, às vezes, o paciente e sua família subjúdice por um tempo até haver a conclusão de uma investigação que decide se ele sofreu ou não a contaminação biológica. Então, há uma possibilidade de sequelas psíquicas associadas, e essas coisas precisam ser analisadas. E há os acidentes com trauma têm também uma série de outras situações de possíveis consequências, e a gente considera que atuar nesse nível é um desafio atual de política pública. A gente precisa desenvolver tecnologias de busca ativa dessas consequências e passar a aplicá-las. Isso é uma tarefa para os Serestes, isso é uma tarefa para a rede básica de saúde e assim por diante. Há um último caso aqui que eu já comentei rapidamente, de uma queda de altura numa montagem numa usina de açúcar, mas a nossa intervenção, a análise mostrou problemas na gestão via contratação de serviços de terceiras e de subcontratadas, falhas de logística, aumentos de pressões de produção, todos repassados à cadeia de contratadas, desrespeito de normas trabalhistas, degradação progressiva de condições e capacidades de trabalho. Então, uma situação que, às vezes, assim, nos coloca até a dúvida é para chamar mesmo de acidente, uma ocorrência nesse tipo de empresa? Seria mesmo acidental aquele desfecho quando se trabalha em condições desse tipo? Mas a necessidade de que a gente, por exemplo, buscando a colaboração de parceiros, como o Ministério Público do Trabalho, a gente
tente atuar nessa cadeia de origens aqui. Deixa eu ver se tem... Se eu conseguir passar o slide aqui... Opa, passou um... Nesse tipo de intervenção, um dos limites que a gente tem hoje ainda é o fato de, em muitos casos, estarmos com uma intervenção restrita a apenas uma empresa e não ao conjunto daquelas que atuam na mesma atividade. A gente se depara no Sereste com isso, em algumas análises de acidentes com isso, em diferentes situações. Por exemplo, uma empresa que fabrica móveis para uma rede nacional de venda de móveis, e aquela empresa fabrica os sofás. Mas a mesma rede vende mesas, guarda-roupas, etc. E a gente encontra inúmeros problemas de segurança na fábrica de móveis, que fica no nosso território de atuação, e a gente não consegue criar uma articulação que explore a rede inteira, como é que não estariam se repetindo problemas semelhantes naquela rede. Então, aumentar o alcance de prevenção da nossa atuação na hora da negociação. Então, em termos de considerações finais, a gente tem convivido com dois tipos de análises, de intervenções, alguns casos em que a gente aplica o mapa de uma forma muito centrada só na análise do acidente. Então, tem um alcance limitado no tempo e no espaço, né? Isso acontece muito também em estudos, quando alguém tenta fazer, por exemplo, um mestrado fazendo releituras de análises de acidentes. Então, a coleta foi centrada em aspectos proximais da origem do acidente e não fez a busca das respostas àquelas questões que nos distanciariam da situação proximal do acidente. E a gente tem algumas intervenções que são intervenções melhores, onde a gente tem mais lições, que são aquelas que associam a intervenção com o mapa a um estudo, a uma análise ergonômica da atividade na empresa, a algum estudo buscando já um diagnóstico organizacional e que amplia, então, o objeto para os determinantes organizacionais e para desafios que exigem mais tempo e maturação dos atores. A gente considera, então, que esses conceitos do mapa têm sido úteis como guias da construção de diferentes narrativas e da interpretação, mas que esses conceitos não bastam para conseguir dados sobre essa tomada de decisões. Há uma resistência aí na construção social desse levantamento de informações. Esse, aliás, não é um limite só desse nosso método, né? Para qualquer que seja a ferramenta que eu tente aplicar, se eu não conseguir o acesso, não conseguir construir a negociação, a gente não vai ter acesso às informações. E por fim, um outro problema que a gente verifica é que, embora a narrativa do trabalho real, da análise de mudança, exija um envolvimento dos trabalhadores, né? Então, nesse momento, a gente efetivamente tem que conversar com os trabalhadores. A participação dos trabalhadores no processo, principalmente em função dessa dimensão de articulação conceitual, faz com que o papel de agência no processo ainda fique muito concentrado na equipe técnica de intervenção. A gente precisa trabalhar melhor essa equação para conseguir um melhor equilíbrio entre as contribuições e a participação dos trabalhadores, ouvir aquela história intrínseca, né? Ouvir a história clínica do acidente. E o desafio de construir mudanças atuando nas 3 dimensões da VISAT. É isso, eu agradeço, peço desculpas pela extensão, Massal.